Link Espírito Santo de volta. Cerca de 540 internos deixaram o sistema prisional capixaba nas últimas 3 semanas. Os dados são do balanço de um mutirão feito pela Defensoria Pública nos presídios aqui do estado. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o defensor público Valdir Vieira. Defensor, boa noite, bem-vindo ao Link, viu? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Vamos falar sobre esse número porque hoje o Espírito Santo tem um super encarceramento. Essa ação é para reduzir, de certa maneira, a população carcerária do estado? Exato. A população carcerária do Espírito Santo, ela está entre as maiores taxas de encarceramento do país. E esse tipo de mutirão, ele visa implementar benefícios daqueles que as pessoas já têm direito. São pessoas que estão no sistema, mas que por falta de acesso à informação e falta de acesso à assistência jurídica gratuita, acabam não gozando desses benefícios que a lei defere para todas as pessoas que estão lá dentro. Então, esse tratamento diferenciado acaba surtindo aquela ideia de que o Poder Judiciário funciona de uma forma para quem tem mais dinheiro, outra forma para quem tem menos acesso à informação e acesso à advocacia pública ou privada de qualidade. Então, a ideia do mutirão, que é uma iniciativa da Defensoria, em parceria com o Tribunal de Justiça, CNJ, o Colégio Nacional dos Defensores Públicos, o CONDEG, também o Ministério Público e a Sejus, em conjunto, numa ação orquestrada, ela faz esse tipo de atividade para agilizar os processos, porque quando essas pessoas não têm esse acesso, elas acabam demorando para apresentar para a justiça o cumprimento dos requisitos legais e, por isso, por entraves burocráticos, acabam cumprindo a pena por mais tempo do que está previamente definido nas sentenças, né? Quer dizer, esses 540 presos já ganharam a liberdade, mas vocês analisaram 6.000 processos. Existem mais presos que têm direitos a outros benefícios que ainda não foram atendidos? Com certeza, Adriana, muitos presos ali dentro, com acesso à informação, com análise dos seus processos adequadamente, né? A Defensoria reduziu o número de profissionais nos últimos 4 anos, então nós perdemos mais de 50 profissionais e por isso mais de 55 agora a gente teve de buscar essa força de trabalho fora, para poder suprir essa demanda, esses processos, esse congestionamento de processos, né? Porque muitas das vezes ou a falha está no acesso, ou então o próprio Poder Judiciário, que precisa também, através de um processo eletrônico, a adequação dos meios e procedimentos, para poder fazer isso andar mais rápido. Então, esse tipo de ação, ele gera uma movimentação em todo o sistema e, com isso, desafoga o sistema penitenciário, mas, mais do que isso, leva uma equalização, uma racionalização nos recursos do sistema e, por isso, também a justiça acaba se sobressaindo, porque trata de forma igual aquelas pessoas que não têm condição econômica ou social àquelas que têm acesso aos recursos e aos meios de defesa adequados. Agora, Valdir, uma coisa interessante, quando a gente fala também do acesso à justiça, né, e esse programa, de certa forma, também ele garante esse acesso à justiça, tem toda uma questão também econômica, né? Segundo o Ministério da Justiça, cada detento custa, em média, R$ 3.500 por mês para os cofres públicos. Somente, fazendo os cálculos rápidos aqui, né, com esses 540 que foram libertados, né, foram liberados, são mais de 2 milhões de economia para os cofres públicos. Ou seja, recurso que pode ser usado para outras coisas também. Exatamente. Essa racionalização do sistema permite com que esse desafogamento do sistema penitenciário redunde numa economia de recursos que possa ser utilizado para a população em outras frentes, como a educação, a saúde, também que estão precários e precisam de ter adequada essa satisfação, né, econômica. Também representa para o Estado e representa a necessidade de se investir também na atuação da defesa da mesma forma que se investe naquele Estado que apura os crimes, investiga, é muito importante também, mas que quando a gente não faz essa equação entre a acusação e a defesa, também acaba prejudicando justamente as pessoas que têm o menor acesso à informação, que acabam pagando na pele o custo que, como a gente está vendo aí, nem sempre é tão econômico deixar de tratar adequadamente a defesa dos interesses da população frente ao próprio Estado. O senhor disse aí no começo da nossa entrevista que o Espírito Santo é o 5º estado em encarceramento. Existe alguma região aqui onde a situação é mais crítica? A gente sabe, por exemplo, que a Justiça já determinou ao governo estadual que construa novos presídios, porque os que tem hoje não têm capacidade para abrigar a quantidade de presos.
Certo. O Espírito Santo ele está entre os 5 primeiros. Ano passado era o terceiro, algum ano ele diminui. Essa taxa de encarceramento ela é medida e tem alguns métodos. Então, quando saem novos estudos, mas ele sempre está isso entre os primeiros, entre os 5 primeiros, é porque realmente há uma falta de equação na estrutura da defesa pública e por isso isso acaba redundando justamente em se prender bastante, mas prender mal. Então a gente acaba deixando pessoas dentro do sistema, o sistema acaba entrando em colapso, não reestrutura a vida familiar ou social de ninguém, então não cumpre nem aquele papel que se dispõe a cumprir e, portanto, acaba prejudicando todo o sistema de justiça e a própria reintegração dessas pessoas que foram afastadas à sociedade. Mas nós temos alguma região onde a situação é mais complicada, onde existe uma maior superpopulação de presos? A Grande Vitória, alguma outra região aqui do estado? É a grande Vitória. Há presídios superlotados em Colatina, São Mateus, há presídios superlotados em Cachoeiro, Itapemirim, há presídio superlotado praticamente em todo o estado. Mas a Grande Vitória é o maior adensamento populacional e, consequentemente, o maior índice de exclusão social e também os maiores presídios e a maior superlotação fica aqui, em Viana, no Complexo Penitenciário de Xuri também. Praticamente todas as nossas unidades hoje estão ou no limite ou com taxas de superpopulação explodindo a 50%, 60% a mais do que o limite que é efetivamente destinado para que fiquem pessoas dentro dessas unidades. Valdir, nosso tempo já está quase encerrando, mas só para a gente poder então dar esse serviço, esse programa, né, ele vai continuar? Ainda tem aí uma perspectiva, aliás, para os próximos meses? Não, o DSF, Defensoria Sem Fronteiras, ele encerrou as atividades aqui, ele deixa um legado, porque essas ações agora vão ser monitoradas pelos defensores que aqui estão, e o nosso desafio é manter, né, o continuar esse monitoramento, porque o sistema carcerário ele é algo que é muito volúvel, então em poucos meses ele pode também variar e a gente precisa sempre ter esse monitoramento intenso, né? Então o nosso desafio é esse, agora manter isso que foi deixado aqui. O Defensoria Sem Fronteiras encerrou as suas atividades, mas deixa um legado, um aprendizado. Foi o primeiro feito com base em processos eletrônicos, as decisões foram muito rápidas, né? Tanto que os resultados estão aí, mas a gente ainda aguarda, através de recursos, aquelas decisões que podem não ter sido acolhidas nesse primeiro momento. Então, os colegas aqui do Espírito Santo ainda vão dar continuidade a isso que foi feito, com certeza. Tá certo. A gente agradece muito ao Valdir Vieira, defensor público, que veio hoje esclarecer para a gente um pouco sobre esse programa, né? Que é o Defensoria Sem Fronteiras, que aí liberou mais de 540 detentos aqui do estado. Muito obrigado, viu? Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Agora nós vamos direto à nossa redação em Linhares, conversar com Cláudio Alves, que nos traz mais notícias lá da região norte do estado. Boa noite para você, Cláudio.